Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Senhoritas, esse programa maravilhoso de mulheres para mulheres e hoje para homens, crianças, para todos os públicos, porque a gente vai falar assim de um assunto maravilhoso que é inglês, né? A gente vai aqui tá com uma profissional. Karen, seja muito bem-vinda aos Senhoritas. Thank you very much. Welcome to Senhoritas Podcast. I am Teacher Karen. É um prazer estar aqui para falarmos mais, né, sobre o inglês, sobre as aulas particulares e a importância, né, de desde de pequenininho colocar as crianças para terem esse primeiro contato. Ela já chegou já chegou jogando inglês assim na mesa. Muito obrigada, você é uma pessoa de muita luz, uma energia maravilhosa. A gente já fez uma troca antes, né? Já conversamos, já batemos papo, já fizemos aí contratos, né? Vocês vão saber de muita coisa daqui pra frente. Mas, pra gente começar, conta um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Da sua formação, do que te trouxe até aqui. Sim. Bom, desde pequenininha, eu sempre quis ser professora. Quando eu tinha 8 anos, falei, mãe, eu quero um quadro branco para eu ensinar as minhas bonecas, né? E até então, a pedagogia, ela sempre esteve como a minha primeira opção acadêmica. E desde então, eu ensinava minhas bonecas, né? Gostava muito, sou cristã, então, e na escola bíblica dominical, eu sempre gostava de ajudar as outras crianças que estavam ali. Até então, quando eu fiz 18 anos, eu falei, vou fazer pedagogia. Iniciei a pedagogia, foi uma faculdade bem bacana. E nesse processo, eu estava numa escola particular aqui da cidade e chegou uma criança americana. Naquela época, eu era a única estagiária que tinha uma noção maior do inglês. E aí, foi proposto que eu, junto com a professora, né, docente, eu pudesse ensiná-la o português e traduzir ali. Então, através daquela experiência com essa criança americana, eu falei, ok, eu quero ser professora, mas eu acho que eu quero ensinar a língua inglesa, né, para as crianças, para os adultos, para os adolescentes. E aí, troquei de faculdade. Fiz 2 anos e meio de pedagogia. Hoje faço letras em inglês e português, né? Estou no processo para finalizar. E até então, estava trabalhando em escolas. Trabalhei em escolas de idioma, escolas particulares. E esse ano, resolvi ser empreendedora e abrir o meu próprio espaço de inglês, que se chama Creative Class. E tem sido uma maravilha, tem sido muito gostoso poder aplicar o meu trabalho do meu jeitinho, né? Ensinar as crianças ali de uma forma muito engrandecedora. Nossa, que delícia, assim. É muito legal ver, né, as pessoas indo para a carreira por amor, né? Se encontrou naquilo, algo que você já fazia, que era o ensinar, você só não sabia o que ainda. Você queria Sim. ser professora. E veio uma oportunidade muito legal. E você alfabetizou essa criança na época? Não, porque não era professora. A professora Sim, você tem foi até um ali. carinho muito grande por ela. Eu posso citar o nome dela, a professora Iorlete, uma Que professora linda. que assim me inspirou a continuar nessa carreira, né, que é ser professor, porque não é fácil, é por amor realmente, é uma escolha diária, né? E através dessa experiência, ela alfabetizou e eu ia traduzindo. Aí tinha, por exemplo, uma bola, né, que a gente tem que ensinar ali. Aí vai na fonética, bola. Aí eu, bol. Aí ela, bola, bola. Então, foi bem legal. Nossa, gente, que experiência maravilhosa. Eu, sim, trabalho com saúde mental, sou terapeuta. E na hora da gente se especializar, a gente fica, né? Vou atender quem? Vou atender crianças? Pra mim não funciona, porque eu acredito, né? Eu sou da ideologia que além da sua especialização, você tem que vir com dom. Você tem que gostar muito daquilo, você tem que ter um amor. E pra você lidar com crianças, pra ser professora, gente, principalmente no ensino fundamental, do infantil, você tem que ter o dom pra aquilo. Tem que ter assim, realmente Deus tem que vir dar pra você. Verdade, porque vai muita energia, né? Muita, A muita criança, muita paciência. paciência. Eu fico com Lidar os com as adultos. frustrações. A criança vai ter um momento de frustração, de alegria, vai ter um dia que ela não vai ter dormido bem. E aí a gente vai ter que acolher aquela criança, entender o porquê que ela não dormiu bem, porquê que ela não quer brincar, né? E isso não só na escola que eu tive a experiência, mas no meu próprio espaço. Por mais que é um espaço com, no máximo, 4 crianças, a gente lida com 4
crianças com distintas personalidades e isso engloba muita coisa, né? Muita, muita coisa. Bom, minha primeira pergunta é algo que até já comentei com você, porque assim, eu fiz aula de inglês por muito tempo em escolas, né, em instituições, e eu não falo. Eu sei nem o básico, gente. Eu acho que assim, nem me virar, eu me viro numa altura dessa do campeonato, porque a gente esquece, né? O Sim, que a gente se não esquece. praticar. Sim. Então, qual o diferencial de, por exemplo, você confiar ali esse ensino que é tão importante do seu, né, para o seu filho a uma escola, uma instituição, e a uma professora, no caso, você hoje tem a sua escola, né? Sim, a Creative Class. Isso. Então, qual é o diferencial de você, por exemplo, colocar numa instituição já renomada e você colocar numa aula particular? Bom, a aula particular, ela visa muito você compreender primeiro a personalidade da criança, se ela tem algum diagnóstico, né? Começa por aí. Depois, uma aula, num grupo menor de 4 crianças, a gente consegue ter ali um material específico, um tipo de desenvolvimento, uma didática diferente, tanto para o adulto quanto para a criança, um material exclusivo para aquele tipo de desenvolvimento, seja da idade, seja cognitivo, né? No entanto, que eu tenho crianças laudadas, com TEA, TDAH, então a gente consegue acolher todas as crianças. Isso é muito, muito legal, para mim é algo muito emocionante, porque às vezes a mãe tem uma criança ali laudada, diagnosticada, né? E fica assim, meu Deus, meu sonho é que a minha criança aprendesse inglês, mas será que numa escola de idioma, onde tem mais crianças, né, essa criança se sentiria confortável? Então, hoje, ao abrir a Creative Class, eu abri realmente pensando também nessas crianças, para dar oportunidade para quem tem diagnósticos, e para crianças pequenas, que às vezes você quer colocar sua filha para fazer uma atividade extracurricular, né? Ainda não tem a idade. E desde pequenininha, tendo esse contato com o inglês, ela vai gostar, não vai sentir que vai ser uma obrigação em si, e sim algo que ela quer com qualidade de vida. Então, a diferença de uma escola de idioma para as aulas particulares, né? Essa especificidade. Especificação. Especificação é esse domínio, né, particular ali com a criança, você vai conseguir desenvolver coisas que talvez num grupo maior não teria. E escolas de idioma são por básico, níveis, né, nível básico, nível... Qual nível você está? E não, às vezes, por idade. Lá no meu espaço, não. A gente faz grupo com a idade das crianças, a idade dos adolescentes, né, e desenvolve ali didáticas a serem aplicadas. Isso é muito legal, porque quando eu fui conversar, né, gente, com a Karen, eu falei, eu queria muito colocar a minha filha. E só que ela só tem 2 aninhos, né? Ela vai fazer 3 ainda. Então eu já cheguei falando, eu acho que não, né? Não sei, tá? Porque eu tenho um de 8, eu acho que ele vai, ela não. E ela não, ela vai sim. Então, eu tenho turminhas da idade dela. E a gente sempre ouviu falar que essa é a melhor hora, né? Sim. Que é quando tá alfabetizando, ela tá aprendendo as palavrinhas, ela teve um atraso na fala. E aí eu expliquei tudo isso pra ela e eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida, porque a gente entende as dificuldades, né, as demandas, as comorbidades dos nossos filhos, e quando você encontra um ambiente que não rejeita você, porque a gente já vai esperando não, né? A gente já chega assim, não vai dar, vamos esperar mais um tempinho, não tá na hora, ou então ela ainda não tá pronta. E a primeira coisa que eu recebi de você foi vambora! Nossa, mas é óbvio que dá pra fazer com ela. E isso é muito gostoso pra nós enquanto pais, quando a gente vai entregar o nosso filho para uma aula que ele vai fazer, para um estudo, para uma instituição. Isso é maravilhoso, né? Sim, eu fico, assim, apaixonada porque é uma idade muito gostosa. É mesmo. Então, é uma idade que ela tá ali sendo alfabetizada, aí ela vai aprendendo as duas coisas. Mamãe, eu aprendi hoje na aula de inglês que bola também pode falar bola, olha que legal, né? E eles confundem, né? O inglês com o português. Quando estão aprendendo. Depende muito da criança, né? A mente, ela consegue dividir certinho. Vai mais mesmo ali na hora, talvez ela ficou muito animada que aprendeu uma palavrinha nova e, ai meu Deus, e agora? Mas geralmente, aí eu já falo, ensina o papai inglês, mas também lembra do português, né? Então não tem como ter essa mistura ou essa confusão mental de língua. Agora vamos para os adultos.
É real, é normal, porque já aconteceu aqui durante o programa. Se vocês estão atentos, vocês já perceberam. É normal e acontece de verdade. A pessoa que é fluente, né, ali no inglês, quando tá conversando, de repente, esquece a palavra em português e fala inglês, ou então, Deus, como eu falo caneca agora? Ixi, mais que normal, é muito engraçado, é muito Gente. natural, porque nós que somos da área, né, geralmente temos uma carga horária mais extensiva, então de 7 da manhã a 9 da noite, ou de 5 da manhã até um certo Nossa. horário. Então a gente tá ali ensinando, e aí chega um momento que você, opa, e agora, né? E aconteceu um caso comigo na farmácia, que eu fui passar umas medicações que eu estava precisando, e aí a farmacêutica perguntou, né? A moça do caixa, e aí, você vai pagar como, né? Opa, esqueci. Débito, Pix. Pix, crédito. E aí eu fui e falei com ela assim: ah, vou passar no credit card, please. Aí ela, moça, é um cartão novo, a gente não passa aqui. E aí Esse a eu gente não não. tá ainda Aí eu ainda aceitando. falei assim: ai, sorry, moça, foi sem querer. Gente, Então que é muito legal. engraçado. E é muito natural, né? Porque às vezes, seja pro mais objeto simples ou algo mais natural que for, às vezes uma comida ou algo diferente, aí você, opa, peraí, vamos raciocinar em português para não passar vergonha. Eu assisti esses dias na internet uma entrevista. A moça tava assim, falando horrores, né? E não sei o que, não sei o que. Eu não lembro o assunto agora, mas eu lembro que eu salvei esse vídeo em algum lugar. E de repente ela começou a falar em espanhol. Ela tava e ela começou a falar, falar, falar. Quando eu acho que o câmera sinalizou ela e ela foi se pegando, assim, recobrando, e ela. Ai, gente, me desculpa. Eu esqueci o que eu tava É assim fazendo. E mesmo. começou a entrevista, realmente, ela foi pro espanhol. E é muito engraçado. Muito, é muito natural, porque a gente tá ali, a mente tá o dia todo pensando em inglês, porque a minha didática é, eu vou te ensinar inglês para você pensar em inglês, e não traduzir o inglês e pensar em português depois criar uma frase. A nossa mente, ela tem que aprender inglês para já traduzir em inglês. Então, quando a gente aplica isso, a gente às vezes esquece, é natural, né? E a minha irmã também é fluente. Então, às vezes a gente conversava dentro de casa assim, brigando. Aí a minha mãe, que vocês estão falando? Não tá falando mal de mim, não, Ai, né? vocês brigando E a em gente fala, inglês? Que aham, era perrengue muito chique. legal, era Ai, muito caramba. engraçado. Caramba, gente, ó. Qual a melhor idade pra colocar a criança? A criança, É, hoje, a partir dos 2 aninhos, né? Dois, três, já. quatro, cinco, já vale o investimento, por quê? Qual que é a finalidade? Karen, ela vai aprender o inglês ali? Não, ela não vai sair falando, Claro. não é a idade, São mas são palavrinhas, né? Ela palavrinhas, vai né? Vai associando. associando e ela vai Legal. crescendo. Com o crescimento, a gente vai aumentando o nível de inglês e ela vai aprendendo o quê? O inglês realmente não é só ir lá brincar e aprender inglês, mas ela vai entender que é uma qualidade de vida, né? Para ela poder viajar para um outro país, né? Ela é a primeira, é uma língua universal, então ela é falada em praticamente todos os países, Sim. né? Então, a partir dos 2 aninhos, a criança já vai estar ali no meio, vai gostar de estudar e aí vai subindo o nível até ficar um adolescente, até um adulto, mas na adolescência ela já consegue ser uma criança fluente, né? Dependendo da metodologia aplicada, dependendo dos estudos diários em casa. Então, a partir dos 2 anos é uma área super recomendada e é muito gostoso. É muito divertido você chegar em casa e você ver sua filha falando assim. Eu fico emocionada porque as crianças chegam, mamãe, sabe o que a teacher Karen ensinou? Que vaca é cão e a cão faz mu. Então é muito divertido. Que É uma idade bonitinha, muito gente. gostosa, né? Ai, que delícia. E você falou da necessidade, né? Principalmente pro ambiente de trabalho, enfim. Eu, antes de trabalhar na área da saúde mental, eu trabalhei na área industrial, eu sou eletrotécnica. Que legal. E então, quando eu saí daqui, porque eu morava aqui, fui pro Rio, para Macaé, trabalhar lá na Petrobras, Parque de Tubos, e todo mundo falava inglês. Principalmente para a área industrial, porque tudo é muito internacional, vem gente do mundo inteiro. É Índia, Singapura, Estados Unidos, Japão, enfim, Coreia, todos os lugares do mundo. E qual é a língua que todo mundo fala? Inglês. Inglês. Não tinha o que fazer. E ali eu falei, caramba, o que eu vou arrumar da minha vida? Eu sabia falar 3 palavras. Então, de fato,
principalmente para a cidade que nós vivemos hoje, que é muito industrial, tem muita indústria, é uma necessidade muito urgente da gente voltar com esse pensamento, porque hoje eu vejo menos pessoas falando sobre colocar as crianças no inglês do que na minha época, quando eu era a criança, né? Era aquela coisa de, não, tem que colocar a criança na aula de inglês, tem que colocar. Hoje eu vejo menos pessoas falando. Eu não sei o que aconteceu de perder essa importância. Como você acha que teve isso, que perdeu um pouco ou não? Eu acho que não. Eu Uhum. já acho que teve um aumento. Principalmente na nossa cidade, né? Principalmente na nossa cidade. E Sim, não tinha oferta antigamente para 2 aninhos, né? Era a partir de verdade. 4, 3. Então hoje, por exemplo, tudo bem, você quer colocar sua filha no balé, coisa mais linda, mas por que não oferecer desde pequenininha já um investimento para a vida? Então eu vejo que aqui na cidade é algo que tem crescido muito, né? No entanto que nós temos outras profissionais maravilhosas no mercado também. E então você vê também o crescimento, mas uma deficiência de profissional de inglês, às vezes por salarial e outras demandas, né? Mas hoje tem um aumento significativo que a gente, às vezes, quer ofertar a vaga e não tem horário, ou não tem outro profissional que a gente consiga contratar para trabalhar com a gente, né? Então Nossa. aumentou muito a procura, isso Isso é é muito legal. maravilhoso. Muito legal. Você atende de 2 até qual idade? Até 60, até quem quiser. Ou seja, nunca é tarde, Nunca é gente. tarde. Se eu quiser chegar lá e falar assim, olha, me ensina, eu preciso aprender a falar inglês em 3 meses. Você consegue esse milagre? Com certeza, mas vai depender do seu estudo diariamente, Gente. tirar 1 horinha por dia, né? Então, o inglês, se eu parar de estudar hoje, eu esqueço, porque nós moramos no Brasil, né? Então, a gente precisa estudar todos os dias, nós que somos professores, vocês que contratam o nosso serviço, porque 2 horas por semana é muito pouco. Então, você precisa falar com as paredes, você precisa falar com seus cachorros, você Assistir os precisa filmes, cantar. ouvir música, precisa, né, desse acúmulo de coisas para que você consiga aprender, para sua mente raciocinar em inglês. Então, você vai me dar o desafio de 3 meses, eu vou falar, Sara, você precisa estudar. Gente, meu Deus, em algum momento a gente conversa. Nossa rotina é tão puxada, mas é o que você falou, é priorizar. Eu vou colocar isso aqui e em 3 meses eu vou sair fluente, eu vou. Mas é todos os dias, aquele compromisso, né? Então, para você que vai viajar, sabe? Você tá aí programando sua viagem internacional, estamos aqui. Aqui pode operar esse milagre na sua vida, tá bom? Em 3 meses, mas assim, não vem achando também que é milagre, não. Ou você estuda ou não vai dar certo. Verdade. Já teve algum caso de. Sim! Ai, gente, conta pra gente, antes da gente seguir aqui. Recentemente eu tenho uma amiga, né, que ela é dona de um restaurante aqui de Aracruz, a Márcia, ela é muito minha amiga, então posso citar o nome dela. E ela falou, Karen, eu preciso aprender. Meu Eu já fui Deus. para os Estados Unidos uma vez, passei perrengue, que eles começaram a falar bem assim, pasta em chicken, pasta em chicken. Eu, meu Deus, que é isso? Pasta em chicken? Eu, meu Deus. Aí ela falou assim, você me ajuda? Eu falei, te ajudo. Mas ela falou bem assim, só tem 3 meses. Eu falei, meu Deus. Não acredito. E aí, nesses 3 meses, aí nós fizemos todos os dias de aula, né? De segunda a sexta. Caramba. Às vezes no sábado. E aí, ela saiu falando pelo menos um water, please, excuse me. Então, em 3 meses ali, foi um desafio. Porque, às vezes, o adulto tem uma facilidade rápida e às vezes não, né? Às vezes pela idade, né? Ela já tem mais de 40, então ela precisava de ter um estímulo ali maior, porque ela não tem tempo. Quanto mais velho a gente for, mais maduro nós formos, menos tempo a gente vai ter. E mais responsabilidades, porque principalmente ela que é empresária, a mente, a gente já não tem mais o espaço que a Não gente tinha quando tem, tinha não tem. quando Então era ela. criança. Aham, exatamente. Ela falou, Karen, se você me pôr pra estudar em casa, eu não vou. Não Eu tem preciso que tenha alguém comigo todos os dias, né? Isso Sim. não é pela idade, mas por vários outros jeito. N fatores. motivos, eu acho que a idade, com certeza, É um dos fatores, psicologicamente né? falando. Sim. E aí ela falou, tem 3 meses. Eu falei, vambora. E aí a gente treinou algumas perguntas ali, né? Na imigração, no aeroporto. Aí ela me mandou mensagem, Karen, consegui! Quando ele falou, may I see your passport, please? Aí eu,
estamos aqui, ela falando. Então foi muito divertido. Eu entendi, dá licença. Gente, isso é muito gostoso. Bom, é Karen Araguchi, certo? De onde que veio esse Sim. sobrenome? Conta pra Esse mim. sobrenome é bem engraçado, mas meu nome completo é Karen Victoria de Almeida Araguchi, né? O Araguchi é o sobrenome final. O Araguchi vem do meu bisavô, ele era japonês. E o nome dele era Antônio Shigeyuki Araguchi. E aí Nossa! pegou o Araguchi, então é muito difícil que às vezes a gente chega em algum lugar, a escrita é diferente, aí é um Primeira coisa que eu te moça. perguntei, como eu pronuncio? Foi. Não sei. Aí geralmente falavam, é Haraguchi ou é Ariguchi? Aí eu, ai meu Deus do céu, vou ter que contar a minha história. Gente, que legal que você tem descendência japonesa. Sim. Chique, gente, olha, celebridade hoje aqui, gente. Tô adorando o nosso bate-papo. Sendo muito gostoso, muito Muito, produtivo. muito. E assim, é dizer que por muitos anos eu estudei, eu não me viraria como a sua aluna se virou lá, porque eu não falo. Eu pronuncio bem, eu sei algumas músicas, mas assim, que eu tive que ouvir 300 vezes. Não que eu fale, mas eu nunca fui fluente, e menos ainda. Não sei nem me virar, Sim. nem entender. Então, é muito legal falar, e eu vou sempre pontuar isso aqui, da importância de ter um profissional voltado para aquilo. Alguém que se especializou para ensinar mesmo, para criança sair dali fluente, para adolescente sair dali fluente, né? Os meus dois filhos vão começar com Sim, vai ser ela, já muito estou gostoso. super ansiosa, super empolgada para eles chegarem não falando e discutindo para que eu não entenda. Eu vou fazer igual a sua mãe daqui a pouco. Vocês estão me xingando, não, né? E é muito legal, né? Igual você perguntou no início. O porquê que a aula particular está sendo diferencial nos últimos anos, né? Por essa parte que tudo é voltado especificamente para aquele material, né? Algo pensado para o seu desenvolvimento, para aquilo que você vai conseguir, para aquilo que você vai ter menos facilidade de aprendizado, né? Então, a aula particular, ela se diferencia disso. É algo totalmente personalizado, então é muito legal. Ai, que delícia, gente. Bom, vamos chamar o nosso jabá, as nossas propagandas, os nossos parceiros aqui, né, do Senhoritas Podcast. A gente começa com a Andrade Júnior, construtora, que é a nossa construtora em Aracruz. Então, para você que está pensando em investir, né, em fazer o seu investimento em moradia, é com certeza com a Andrade Júnior Construtora, que está aí no seu 19º empreendimento. Nós participamos nós aqui da Agência R27, da entrega das chaves do 16º, ali nos Jardins. Então são prédios de muita qualidade, são moradias assim, de alto padrão nos melhores bairros de Aracruz. Então esse é o momento, né? A gente sabe que empreender em terra, em casa, é pra vida, não tem jeito. Quem vende se arrepende, né? Verdade. Mas é uma construtora de muita confiança que está com a gente desde o início desse projeto. Então, vocês, Andrade Júnior, muito obrigada por essa parceria maravilhosa aí de anos. A Voo Internet, que também está conosco aqui há um bom tempo. E vocês sabem que a gente trabalha com marketing, com mídia, com podcasts, e nós precisamos de uma internet potente, que não caia, que seja de ponta de qualidade. E quem consegue nos atender é a Voe. Então, a vocês, Marcelo, Wilson, toda a equipe, um grande beijo, porque essa parceria é uma parceria que a gente fala de boca cheia, né? Hoje em dia não tem jeito, a gente precisa da internet para tudo. Para qualquer coisa, para o nosso trabalho, para nosso lazer, para tudo. Hoje tudo está conectado, né? Então a internet é o que nós temos de melhor aí, com a Voe, claro. Então, um grande beijo a vocês. A Hidrotec, gente, que trabalha com irrigação. A gente falou aqui das indústrias, mas o agro é muito forte na nossa cidade, na nossa região, no mundo inteiro. O agro é o que movimenta. E a Hidrotec consegue fazer esse serviço de irrigação. Uma das demandas dos agricultores, dos pequenos produtores, é de fato a irrigação, porque é muito difícil uma empresa que consiga atender assim, aquele cliente de acordo com o tamanho do empreendimento. E a Hidrotec é a empresa que consegue, desde o grande produtor até o pequeno produtor. A vocês, muito obrigada por essa parceria incrível. Vamos falar tem mais jabá aí. Faltou o jabá principal do negócio.
Depois a gente joga. Vamos manter o suspense aí. Vamos manter por enquanto. Mas, vamos lá. Empreender. Vamos agora mudar um pouco do inglês da aula, porque empreender é uma das coisas mais loucas que a gente arruma para fazer na vida. É a gente acordar desempregada todos os dias. E ter que fazer o nosso. Eu adoro usar essa frase, porque realmente é muito difícil e ao mesmo tempo é maravilhoso. Como é que tem sido para você? Há quanto tempo você está empreendendo? Bom, esse ano, né, estou total como empreendedora pelo meu espaço. Então, meu espaço nem tem um ano ainda, mas graças a Deus está com uma demanda muito grande. Meus pais sempre foram autônomos, né? Eles sempre mexeram com flores, essa área floral. Então, eu sempre estive no meio, mas nunca fui uma empreendedora. Então, esse ano para mim tem sido muito novo, muito desafiador, porque é igual você disse, a minha terapeuta usou a mesma frase que você. É acordar todos os dias desempregado. É você acordar com uma fé que você não consegue ver, mas que você pode sentir, né? Eu sou cristã, então eu creio muito na providência de Deus. Então, quando eu falei assim, vou sair da escola, vou empreender, veio o medo começou a nos preocupar, né? Não só eu, mas como meu noivo, como os meus pais, falaram assim, Karen, é isso que você quer? Eu falei, sim, é isso. E todos os dias vem um pouco, né, do medo, da insegurança, porque nós estamos no mercado de trabalho, mas todos os dias vem as conquistas, todos os dias vem os feedbacks, todos os dias vem o crescimento empresarial e profissional, pessoal. Então, é muito gostoso, mas é uma escolha que tem que ser muito bem pensada. Muito bem pensada, muito bem planejada, porque fazer essa transição de carreira pra gente que tá ali no mercado de trabalho, né? Tá, no seu caso, numa escola, eu Sim, tava no CLT, início, né? CLT, traz uma segurança, né? Você tem Sim. um valor ali pra contar todo mês, você vai fazer conta com aquilo. Quando você vem para o empreender, é muito louco, porque tem meses que vão, assim, dobrar aquilo ali 10 vezes mais, né? Vai realmente aumentar muito, mas tem meses que não. E no começo bate uma insegurança muito grande. Então, desde já, parabéns por essa escolha, que eu tenho certeza que foi a melhor escolha que você fez. Melhor escolha. Eu falo assim, que se eu tivesse feito essa escolha antes, eu acho que eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. Perfeito. Porque a gente também precisa ser maduro, Isso. para poder Eu adoro, entender. gente. Para poder entender como funciona, você precisa ter responsabilidade financeira, né? Isso. Você precisa ter uma responsabilidade de que, além de tudo, você tem que valorizar o salário do pai que contrata o seu serviço, porque eu valorizo, eu sei o quanto todos nós trabalhamos hoje em dia, né? E aí você conta com aquilo, e aí você precisa se organizar, você precisa respirar e falar, eu vou agir assim, ou não, eu não vou agir assim, né? Sim. Então, empreender é uma coisa muito gostosa, é uma escolha que foi a melhor que eu fiz. Hoje eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma, porque eu só tenho 21 anos. Então, com 21, ter tomado essa decisão de abrir meu próprio negócio, meu espaço de inglês, para mim, foi um crescimento pessoal incrível. Ai, gente, ela é muito novinha e não parece, porque você tem uma postura com tanta maturidade, né? Com tanto amor. Você fala com tanto amor do que você faz, que passa uma credibilidade muito grande. Eu vi muita credibilidade em você. Desde já, parabéns. Você é uma pessoa muito incrível, de muita luz, que veio por uma pessoa muito incrível, a Ingrid, que tá aqui, gente, nos bastidores. É uma pessoa que eu admiro muito. Nós já estamos juntas há um tempinho, já há uns belos meses aí. Eu confio a ela a minha face, o meu rosto, que é a minha imagem. Então, ela é a única pessoa hoje que faz as minhas sobrancelhas, que faz a minha maquiagem pra eu estar aqui bonita pra vocês. Hoje nem tanto, mas isso é só um mero detalhe. Eu não passei lá, entendeu? Eu aproveitei, né? Fiz minha make maravilhosa, minha sobrancelha. Só reparar a diferença de uma para a outra. É só vocês olharem direitinho, que a produção ela muda. A importância disso aqui, gente, é muito grande. Sim, que também é uma empreendedora, né, Sara? Uma empreendedora maravilhosa. Que ela tá caminhando ali também, que eu sei que ela já tá ali organizando a vida dela.
Mas é uma pessoa que eu também admiro muito. Então, Sim. todas as pessoas que vêm por ela, eu tenho um apreço muito grande. Então, eu acredito que Deus coloca nas nossas vidas, não são acasos, não é destino, é propósito. Com Eu certeza. acredito que nós estamos cercados de boas pessoas e a gente atrai pessoas boas conforme nós somos bons para os outros. Sim, e Então, falando sobre a Camila, foi ela que me impulsionou também a ficar no meu próprio negócio, né? E ela que falou bem legal. assim, é muito difícil hoje em dia, Sara, a gente confiar nas pessoas. Perfeito. Então, a Ingrid, a Camila, né? Eu chamo ela de Camila. Eu Quando chamo eu ela vou de lá... Ingrid. É a mesma É pessoa, dois gente. nomes. Às vezes também ela é Ingrid, às vezes ela é Camila, depende. Depende do dia. E aí, quando eu. Não é só fazer a sobrancelha com ela, né? A gente faz até uma terapia ali, então é muito Verdade. gostoso. E ela falou bem assim: Karen, não use a palavra vai dar certo. Use a palavra já deu certo. E as palavras têm poder. Eu acredito muito nisso. E aí eu comecei a falar: já deu certo, já deu certo. E na medida dos dias que foram passando, eu fui falando, fui profetizando, em nome de Jesus, tudo isso já deu certo. E realmente tudo já deu certo. E agora está dando mais que certo. Já ultrapassou o Já certo. ultrapassou em um limite de tempo que eu não imaginava. Então, assim, em primeiro lugar, eu sou eternamente grata a Deus. Estou chegando numa demanda de alunos que o espaço na minha casa já ficou pequeno, Ai, que em menos de lindo. 6 meses de Que espaço. delícia. E isso é muito gratificante. Foi uma escolha muito gostosa, Sara. E poder vir aqui falar um pouco com você sobre isso me trouxe uma alegria imensa de compartilhar, né? De até mesmo incentivar outras professoras, outros profissionais de outras áreas que queiram empreender e têm medo. Mas a gente tem que crer, né? Que Deus provê todas as coisas. E se você investir no que você ama, vai te dar retorno. Não só financeiro, mas espiritual, mental. Então é muito legal. Ela já respondeu a minha próxima pergunta, que é o que você tem a dizer para as pessoas que vão começar. Ela já veio com a resposta. E é justamente isso, né? Ter muita fé, é muita fé, de que vai dar certo. E você confiar naquilo, falar, deu certo, não tem outra opção. Eu falo muito isso também. Já deu certo. E você entender que você não faz para dar certo, você faz até dar. Até dar certo, Não é para dar, é até sim. dar. Então, aquele passo que você deu que não foi bem aquilo, é só mais um feedback. Não vou fazer desse jeito, vou recalcular a rota. Então, o empreender vai trazer isso todos os dias para Todos os você. dias. Você tem apenas 6 meses e ela já é um sucesso, gente. Graças a Que Deus. prazer imenso. A gente consegue colocar a logo da escola dela aqui, gente, na telinha para o pessoal ver. E é muito gostoso, né, Sara? Porque empreender você sempre vai estar renovando, você sempre vai estar com mentes diferentes, você sempre, todo dia você vai acordar, vai Todos ter os uma dias. ideia diferente. Sim. Você vai pensar, olha, eu acho que eu vou fazer melhor assim, ou, ai meu Deus, eu tinha uma ideia melhor. Então é muito legal. Fala um pouquinho da sua escola agora. Vamos lá, Creative Class, ele é um espaço pensado, né, especialmente para crianças, adolescentes, adultos. Quando eu criei a Creative Class, eu criei com a minha essência como professora, desde criança. Acho que a Karen criancinha veio no meu coração e Com falou, certeza. é a sua hora, né? Então, a logo da Creative Class foi o meu amigo que fez, ele é um designer. E ele fez pra mim. Eu falei, eu preciso de cores, porque eu sou alegre, eu gosto de energia, e eu preciso que as crianças sentem isso, né? Hoje a Creative Class está chegando a quase 30 alunos, sou a única professora do espaço, Uau. mas tô precisando de uma ajudinha de outro profissional. Alô, professora de inglês Yara Cruz. Graças a Deus. Também Graças a faço o acompanhamento educacional, Sara. Então, crianças que ficaram de recuperação em língua inglesa, crianças que têm dificuldade em realizar atividades simples da escola, eu estou à disposição para poder ajudar essas crianças a entenderem melhor o inglês, né? Que legal. Estou com um aluno que ele ficou de recuperação e, graças a Deus, fechou a prova de recuperação. Desenvolvimento deu tudo certo. E vai muito da criança. Tem criança que vai amar o inglês de primeiro, tem criança que não vai gostar tanto. Então, a gente também tem que respeitar esse espaço, né? Por exemplo, entrou um aluno recentemente e ele falou, Teacher Karen, eu não gosto do inglês.
Eu gosto de você, mas eu não gosto do inglês. E aí eu chamo a família, porque eu priorizo muito, muito o que a criança quer naquele momento, né? Porque eu sei que os pais querem investir o melhor, mas será que a criança vai estar aberta a receber esse tipo de investimento? E aí eu chamei a família e falei, olha, no momento ele não tem o interesse de fazer o inglês, ele falou que não gosta muito da língua, então vamos esperar um tempinho, né? Vamos criar estímulos dentro de casa e depois aqui no espaço para que ele comece a gostar. Então a Creative Class, ela é para crianças, adolescentes e adultos que vão falar assim, vou aprender, né? Caramba, que E legal. desenvolver também, às vezes, a criança não gosta. Mas o que a gente pode desenvolver para a criança gostar? Né? Mas sempre respeitando a idade, o gosto. Eu, por exemplo, é muito engraçado. Meu pai investiu, né, no meu inglês, no inglês da minha irmã. Ela finalizou na época o dela e eu não gostava. Eu tinha 12 anos, eu não gostava de inglês de jeito nenhum. Gente! Não gostava, estava no meio na escola onde eu estudei, é maravilhosa, né? Só que aí ficava com idades diferentes, então eu tinha muita vergonha de falar, por ter adultos ali no meio, eu ser a única novinha de 12 anos, né? E aí eu não gostava, ficava tímida, e por incrível que pareça, olha o destino, né? Nossa, Hoje gente, é a quem minha diria? profissão. Eu amo, né? Depois de um tempo, claro que eu voltei a estudar com um professor maravilhoso, aqui de Aracruz também, e me trouxe, né, essa fluência que eu tenho hoje. Então, a Creative Class, ela é aberta a todas as idades, a todo mundo que queira envolver o inglês, ter uma qualidade de vida melhor. Como você disse anteriormente, a nossa cidade, ela está crescendo para essa área, né? Muito. O Porto, seja em outras empresas, professores de inglês futuramente também, né? Então, a gente tem que personalizar isso Que e legal. qualificar para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de ensino. Uau, gente, que legal. Então, sigam, conheçam. Eu vou estar falando bastante disso também, porque é muito importante. Vou até meter um inglês qualquer dia desses nos stories, vocês me aguardem. Vocês me aguardem. Agora, a pergunta que eu faço para todas as senhoritas que sentam aqui na minha frente, no meu programa, que é uma pergunta simples, mas complexa. O que é ser uma mulher empoderada para você? Ser empoderada é ser corajosa. Ser corajosa para enfrentar os nossos maiores medos. Porque o meu maior medo era empreender. E hoje é a minha maior fonte de renda, a minha maior alegria é acordar e saber que no outro dia eu fui corajosa. Então eu me sinto empoderada que aos 21 anos eu fui corajosa, criei o espaço e hoje isso me torna uma mulher diferente, porque hoje eu consigo saber os meus limites, os meus desafios, mas também todas as minhas qualificações. Então, empoderamento eu acho que é coragem, é você assumir a coragem de ser quem você é, não ter medo e ir em frente. E quanto mais coragem você ter, mais ousadia você ter também, mais empoderada você vai se sentindo. Nossa, gente, que delícia de podcast. Olha, você é maravilhosa. Muito Muito obrigada. obrigada por aceitar o nosso Foi um convite. prazer. Você também é maravilhosa. Muito obrigada por essa chance, né, de apresentar o meu trabalho aqui, né, com você. Conheci o seu trabalho, né, incrível. E é muito gostoso saber que você também é empoderada e a gente poder discutir, conversar um pouquinho sobre isso. Foi Essa muito... troca, né? Que Sim, foi muito foi muito gostosa. legal. Eu tenho certeza que vocês aí de casa também aproveitaram muito, né? Aprenderam um pouquinho e entenderam essa necessidade. Olha, obrigada para vocês que estão nos assistindo agora, para vocês que vão nos assistir no pós, vão ver os cortes, né? Rendeu muito material bacana aqui. Sim. Sigam aí a Karen, gente, a escola dela, porque é de muita qualidade. Eu falo que pra gente confiar, já falei isso algumas vezes, mas eu gosto de repetir, pra gente confiar principalmente os nossos filhos a alguém, para que alguém ensine, para que alguém esteja ali com eles, tem que ter aquela sintonia muito boa, né? Tem que ter aquela troca muito gostosa. E foi o que eu senti com você. Muito Então, obrigada. eu tenho certeza que vai ser sucesso. Vai não, Amém. já é, né? Amém. Já deu certo. Gente, um grande beijo para vocês. Até o próximo, senhoritas. Tchau, tchau.